Ana Gomes, militante do PS, acha que o governo não tem políticas dignas de um verdadeiro socialismo, mas depois não tira as consequências disso. Ricardo Roja acha que as desigualdades em Portugal não são tão grandes como se diz. E João Taborda da Gama está contra impostos por lucros excessivos às companhias de combustíveis. Olá, esta é mais uma edição dos Comentadores, onde vamos dizer porque não estamos de acordo com estas ideias. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora, então cá estamos para mais uma edição dos Comentadores, onde damos opiniões divergentes da grande maioria dos comentadores nacionais e alguns estrangeiros, eventualmente um dia destes, vamos ver. Vamos começar com um depoimento de Ana Gomes, que se pronunciou, ela que é militante do PS, sobre as políticas pouco socialistas do governo do Partido Socialista. Em 2022, sabemos que o nível de pobreza que pode ter aumentado, porque o nível de apoios do Estado português nestes anos de 20 e 21, durante a pandemia, foi dos mais baixos também ao nível da União Europeia. Eu lamento muito dizê-lo, ainda por cima estou a falar de um governo do meu próprio partido, mas é uma realidade. Portanto, estamos para ver, do consigo que acho que a situação não tem tido, nem muitos aspectos, políticas dignas de se chamarem socialistas, e nem é uma questão de ser socialista, é uma questão de ser socialmente justo, porque nós estamos a ver ao mesmo tempo as desigualdades aumentarem, e boa parte das desigualdades aumentam por via da desigualdade salarial. O governo também não fez o que devia fazer para valorizar a contratação coletiva, que é o que faz, obviamente, aumentar os salários. É um elemento essencial em qualquer país desenvolvido da União Europeia, é o elemento essencial que faz, que combate o esmagamento dos salários e que permite reduzir a desigualdade salarial. E é por isso que há um sentimento de injustiça tremendo, e é por isso que, por exemplo, até a extrema-direita hoje já diz que quer ter um sindicato, porque vão, obviamente, aproveitar numa área que tem sido sistematicamente desvalorizada, quando devia haver políticas públicas. A Confederação Europeia dos Sindicatos, por exemplo, propõe que não haja contratação coletiva, que não haja contratação pública com empresas que não se subordinam à contratação coletiva. Era uma matéria que um governo socialista, ou sequer socialmente justo, obviamente deveria aplicar. Aqui fui eu que escolhi este depoimento da Ana Gomes, que acho interessante pelo seguinte. Assim, ouvindo, de repente, parece que ela tem toda a razão, que o que está a dizer é totalmente correto. O problema é que eu acho que ela não tira as consequências da afirmação que faz, segundo a qual o governo, afinal, não é socialista. Porque ela não analisa os motivos que levam sempre todos os governos do PS, quando estão em maioria absoluta ou quando estão coligados com forças à direita, a meter, como dizia o Mário Soares, acho que era em 83, quando pediu um empréstimo ao FMI, o socialismo na gaveta. Por exemplo, ela fala da questão da contratação coletiva. Da contratação coletiva. Porquê é que não há, ou há pouca contratação coletiva? Porque há uma parte que é interessada em que não haja, que é o interesse empresarial. Parte dos empresários prefere fazer arrastar os pés das negociações salariais na concertação social e seguir a bitola daquilo que é negociado na concertação social, onde as atualizações salariais são cada vez menos frequentes e também com valores cada vez mais baixos em relação à inflação, do que estar a negociar com as federações sindicais, com os de cada setor, que acabam por ter mais força porque estão no terreno, estão mesmo junto dos trabalhadores e, portanto, têm uma capacidade de mobilização que uma central sindical muitas vezes acaba por não ter. E, portanto, é mais difícil para os empresários, para uma parte dos empresários, não é todos, negociar condições diretamente com os sindicatos representantes das suas empresas do que, porque têm processos de luta mais difíceis depois de gerir, do que atirar tudo para a concertação social. Isto, por um lado. Aliás, estou-me a lembrar que uma das razões da queda da geringonça foi precisamente a questão da contratação coletiva e de não haver uma revisão da caducidade das contratações coletivas. Não é? A CGTP queria acabar com a caducidade dos contratos coletivos. Há muito tempo que luta por isso. Antigamente os contratos não caíam, ou seja, enquanto não fossem renegociados novamente, o contrato anterior mantinha-se em vigor. E o que é que aconteceu, salvo erro, a partir do Ministério do Bagão Félix, não é? Entrou-se em 2012
entrou-se na caducidade, ou seja, ao fim de algum tempo, os contratos, se não eram renovados, caíam. E isto permitiu ao patronato fazer cair uma série de condições laborais que eram favoráveis aos trabalhadores, recusando negociar, pura e simplesmente. E, portanto, como uma das partes não negociava, o contrato caía e depois os patrões negociavam diretamente com os seus empregados aquilo que quisessem. Por outro lado, isto também deu um jeito à UGT. Aquilo que quisessem os patrões. Aquilo que quisessem os patrões. Isto também deu um jeitinho à UGT, que foi negociar em baixa contratos novos com o patronato que acedeu a negociar com eles e que recusava negociar com a CGTP, e conseguiram ter em carteira contratações coletivas que, retirando aos sindicatos filiados na CGTP, esse tipo de negociações. Portanto, deu ali um jeitinho também ao reforço e à implantação da UGT. Mas acabar com isto, que era uma coisa lógica, ou seja, obrigar que os contratos, enquanto não fossem negociados, estivessem em vigor, nem com a geringonça isso foi possível conseguir, não é? Portanto, há uma subordinação do PS ao patronato, no fundo é o que me parece, ou sobretudo uma parte do patronato que me parece que condiciona disto tudo. E depois há a União Europeia, não é? Ela fala da Confederação Europeia de Sindicatos. Não é? A Confederação Europeia de Sindicatos tem muito pouco poder junto à Comissão Europeia e, além disso, é uma estrutura muito dividida. Por exemplo, os sindicatos nórdicos secundam as teses de que nos países do Sul só querem mulheres e vinhos, como aquele tipo da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, dizia, o holandês, no tempo da Troika. E, portanto, há sempre divisões entre os sindicatos europeus, têm culturas sindicais completamente diferentes. A da Alemanha é diferente da de Portugal, a da Itália é diferente da de França, e, portanto, nunca se conseguem entender e acabam por não ter influência nenhuma. Por outro lado, o que há são políticas de restrição do papel dos governos na sociedade. E o governo PS está sempre alinhado com esse tipo de políticas, mesmo quando não são obrigatórias pelos tratados. Bom, deixa-me entrar em ligeira discordância contigo. Só uma coisa. Primeiro, isto para dizer que a Ana Gomes recusa tirar estas consequências, não é? certo. Mas a Ana Gomes tem como vantagem dela que na altura da negociação do orçamento e do desacordo entre os partidos à esquerda do PS e o PS, a Ana Gomes assinou um texto em que defendia, com o Paulo Pedroso e outras pessoas, que o governo devia ceder em determinadas matérias, nomeadamente na contratação coletiva. Sim, ela diz isso. Sim, deixa-me só agora dizer duas coisas. Eu acho que o grande problema é aquele que tu referes a seguir. Isto é, o Partido Socialista, desde o tempo da terceira via do Tony Blair, passou a ter uma lógica, não de defesa do crescimento do rendimento dos trabalhadores, mas como lógica fundamental a lógica da integração europeia. E a lógica da integração europeia pressupõe que a maior parte das decisões económicas e as decisões de rendimentos estejam completamente fora da decisão política nacional. Perguntaram uma vez à Margaret Thatcher qual é que tinha sido a sua maior vitória. E ela respondeu Tony Blair. E na prática foi isso que aconteceu com os partidos socialistas a partir da crise final dos anos 70, em que passaram a adotar políticas neoliberais mitigadas com certo assistencialismo. Aquilo que acontece onde ela não tira de facto as consequências é que a sujeição à integração europeia, tal como ela existe, ao processo de construção europeu, tal como ele foi desenhado, o que vai acontecer é que os Estados, quando querem corrigir problemas cíclicos de crise, só têm a chamada desvalorização interna, que é baixar os salários dos trabalhadores. Foi isso que foi feito na Troika, com péssimos resultados, e é o que está a ser feito agora. Destruição de tecido económico e produtivo, e não tiram a eleição fundamental. E a eleição fundamental, enquanto nós estivermos numa moeda única, que não tem um orçamento global que a possa suportar, ou que não seja uma moeda que sirva aos povos todos, enquanto estivermos neste processo monetário, aquilo que vai acontecer é que os países do Sul vão empobrecer à conta dos países do Centro e vão transferir os seus quadros formados nas suas universidades para a imigração. E a questão é que o Partido Socialista está a fazer este jogo. O Partido Socialista defende, acima de tudo, é mais troiquista que a Troika, é mais passista que o Passos, como dissemos no programa anterior, e defende, acima de tudo, o pagamento da dívida e não a defesa do poder daqueles que são mais fracos. Porque na oposição o Partido Socialista votou contra o fim da contratação coletiva, quando chegou ao governo foi o primeiro a manter
umas leis laborais que mudaram 3 vezes nos últimos 20 anos, sempre pior para os trabalhadores, que diminuem na prática a capacidade reivindicativa dos trabalhadores. Mas aquilo que Ana Gomes aponta é verdade. De facto, não tira as consequências, como tu dizias, corretas dessa posição. Mas sim, mas tudo o que ela diz, também subscrevo, é totalmente verdadeiro. Vamos continuar com assuntos económicos. Agora uma escolha tua, que é umas declarações feitas por Ricardo Arroja. Quanto à outra premissa de que há países que são muito bem-sucedidos na frente económica e que não conseguem ter menor pobreza do que nós, penso que estou a citar bem a expressão, bem, isso é, na minha opinião, é completamente paradoxal. Um país que tem um crescimento económico elevado vai ter muitas oportunidades de investimento, muitos empregos em oferta, e a melhor maneira de nós termos uma elevada participação no mercado de trabalho é precisamente ter muitas oportunidades de emprego, coisa que em Portugal frequentemente não sucede. E, portanto, ter uma estrutura económica que produza riqueza é fundamental para reduzir a pobreza. Olha, Ricardo, mas já só uma última questão. A pobreza na Alemanha aumentou quando chegou ao mercado o de último trabalho. ponto importante que quero mencionar é o seguinte. A ideia de que em Portugal a desigualdade na distribuição de rendimento tem aumentado não é suportada pelos números, porque se nós olharmos para o índice de Gini, que é provavelmente o indicador de distribuição de rendimento mais adotado por esse mundo fora, o indicador de Gini em Portugal tem baixado ao longo dos últimos anos. E, portanto, não é alto face a outros países na Europa. E, portanto, desse ponto de vista, a ideia de que há uma enorme desigualdade ou que ela cresceu muito não é corroborada pelos números. Então a culpa é da Gini ou não? Achas que isto que o Ricardo Arroja está a dizer é verdade? Ou vai jogar pedra na Gini? Estás a aludir a alguma publicação? Ou estás a aludir à canção, do Chico Buarque? Não é a publicação. Não, o que eu acho que o Pedro Arroja está a dizer, aliás, o Ricardo, o Pedro seria o pai, provavelmente teria a mesma opinião, não é totalmente verdadeiro. Isto é, nós não somos de facto o país mais desigual da União Europeia. Porque o que acontece neste momento no mundo é que os países se tornam cada vez mais desiguais em todo o lado. Não há uma diminuição dessa desigualdade. Mas temos índices preocupantes de desigualdade. Nós, em 2019, éramos o 8º país mais desigual da União Europeia. E o tal coeficiente de Gini que fala o Ricardo Arroja, só de 2019 para 2020 tinha subido 1,8 pontos percentuais, a maior subida desde 2003. Nós temos uma situação que em plena crise, já tinha acontecido isso na crise da Troika, mas na crise da pandemia, segundo um relatório de um insuspeito banco suíço e um estudo, nós ficámos com mais 19.430 milionários e que o 1% mais rico da população tinha mais de um quinto da riqueza, cerca de 20%, e que os 50% mais pobres apenas detinham cerca de 6,5% da riqueza. Portanto, estes números demonstram que, de facto, nós somos um país extraordinariamente desigual e que a pobreza está ligada a essa desigualdade. A pobreza não é uma coisa que se resolve por caridade. A pobreza é uma coisa que se resolve por uma economia que distribua de uma forma mais justa os rendimentos, numa economia que não exclua as pessoas do trabalho, uma economia que dê trabalho digno às pessoas, que não haja 11% das pessoas que trabalham que estejam no limiar da pobreza, e uma economia onde existe um equilíbrio de poderes, e daí um bocadinho estas conversas que nós temos com estes 3 comentadores vão fazer uma espécie de contínuo, porque a questão está sempre que a parte dos trabalhadores, a parte dos pobres, a parte dos desempregados tem que ter uma maior representação, um maior poder, uma maior capacidade negocial. E cabe ao Estado, e a nossa Constituição tem esse espírito, mas cabe aos diferentes governos conseguir isso. O que eles fizeram foi sempre desfavorecer aqueles que tinham menos poder e acrescentando por isso mecanismos económicos que tornam a sociedade cada vez mais pobre. Este crescimento da pobreza é um crescimento sustentado e estrutural que é apenas minorado por algumas políticas públicas e assistencialistas, mas que não têm tido capacidade de resolver. Tanto que nós temos um crescimento muito grande da pobreza em que eles trabalham e um crescimento enorme
cerca de 47% dos desempregados estão no limiar da pobreza. Isto é, não temos capacidade de conseguir alterar isso. Numa situação estranhíssima. Uma coisa que o Arroja diz neste debate, e com isto me fico para te poderes dizer mais coisas, ele diz, estamos numa situação de pleno emprego. É verdade. O desemprego está nos 6%, que é considerado na macroeconomia uma espécie de desemprego estrutural, sim, que não vai abaixo. Mas, no entanto, quando há falta de trabalhadores, os salários não aumentam. Se o mercado funcionasse, como diziam os neoliberais, quando há falta de trabalhadores nos restaurantes e na hotelaria, significava que, com uma maior procura de trabalhadores do que oferta, eles tinham que aumentar os ordenados. E isso não acontece, porque o patronato e a grande burguesia sabe, de uma forma estrutural, que a menina dos ovos de ouro é manter os salários baixos. Ora, isso não pode acontecer. Tem que haver uma maior distribuição do produto social, de modo a que haja menor pobreza. Eu só vou dizer uma coisa, que a tua intervenção foi um bocadinho longa, mas aplaudo. Achas? Aplaudo. Eu compreendo que os economistas tenham a preocupação de ser rigorosos nos números e tentarem, digamos, através dos números, interpretar a realidade. Mas, caramba, sai um bocadinho à rua. As desigualdades sociais estão à frente de toda a gente. Não é preciso uma tabela estatística para comprovar que isso existe. Além de que, infelizmente, temos assistido, sob a capa de uma cientificidade que esconde um trabalho ideológico, constantes manipulações de números que acabam por iludir a realidade e, portanto, nem sempre aquilo que nos é apresentado com números corresponde, de facto, a uma verdade absoluta. Mas, enfim, vamos passar ainda em temas económicos para outra declaração, também, que achamos também contestável, feita por João Taborda da Gama. Entende-se a estranheza e também o choque de muitos que olham para o aumento da fatura energética da gasolina, da eletricidade, do gás todos os dias a aumentar e quem a produz, quem a distribui, aumenta os lucros. Como é que percebe-se essa indignação? Percebe-se a indignação do ponto de vista emotivo e da vida real das pessoas. Não se percebe essa indignação do ponto de vista científico ou teórico ou político, da minha perspectiva. Então, as empresas têm lucros e têm certo, mas como é que se explica que uma empresa energética, em tempo de crise, aumenta? Tem 80% mais de lucro. Como noutras alturas não aumentaram e diminuíram. É assim, é a vida de mercado, isso parece uma coisa óbvia. As empresas têm lucros e podem-nos distribuir, e está-se a ver isso na Europa. As empresas energéticas estão, por distribuição de dividendos ou por compra de ações, a distribuir lucros. Muitas vezes pressionadas em tribunal pelos acionistas, isso tem acontecido na Europa, porque os acionistas é que mandam nas empresas, isso é a economia de mercado, isso é a economia de mercado. Agora, portanto, eu não percebo do ponto de vista científico, do ponto de vista ideológico, nem do ponto de vista político. A questão dos preços dos combustíveis e dos preços da energia deve ser olhada assim, essa deve ser olhada, mas devia ser olhada antes disto. Aliás, já aqui falámos disso várias vezes. Mas nunca através dos lucros de uma empresa dessa? Nunca através da criação de impostos especiais, no sentido ad hominem, para reagir a títulos de jornais e para lidar com as opiniões públicas, usando uma expressão que há pouco a Ana estava a usar, que também é do tema que vamos falar a seguir, do futuro primeiro-ministro inglês, e não ter uma conversa adulta sobre como é que os mercados funcionam e como é que se pode e deve intervir e como é que não se pode e deve intervir. Isso parece-me bastante claro. Portanto, neste caso, o Estado não deverá nunca intervir. Sempre que há crises, talvez nos preços da energia à indústria, nos grandes consumidores energéticos, sim, deve intervir, deve regular. E assim diminuir o custo, diminuir o lucro dessa empresa. E assim repartir, isso vai repartir, e depois são forças de mercado, vai repartir essa diminuição entre lucro, entre retorno, entre capacidade de investimento, entre capacidade dessas empresas a aumentarem os seus salários. Isso é normal na economia, sempre que há mais um custo, isso é redistribuído com forças que depois ninguém consegue explicar. Eu adoro nesta intervenção várias frases. Uma é, isto é verdade do ponto de vista da vida real, do ponto de vista da ciência e um bocadinho da decorrência do que estávamos a dizer há bocadinho, do ponto de vista da ciência ideológica, etc. Isso não faz sentido. A vida real faz sentido para um grande número de pessoas, mais se calhar do que essas teorias económicas que nos apresentam com suposta base científica. Depois outra coisa que também, não se pode intervir de facto nunca, na opinião do João Taborda da Gama, na questão de taxar lucros,
mas pode-se repartir, ou seja, pronto, enfim, mexe-se nos preços e pode-se repartir. O consumidor paga um bocadinho, o investimento da empresa é diminuído, o salário do trabalhador é diminuído e pronto, também se diminui um bocadinho os lucros, mas isso é, todos dividimos isto por todos. E entretanto, de facto, as companhias de combustíveis estão, de facto, neste momento, a ter lucros realmente extraordinários, completamente fora do que é normal, dada a situação que existe e provavelmente alguma especulação misturada. Mas a escolha deste momento também foi tua sobre este assunto. Tens a dizer que... Bom, eu tenho a dizer o seguinte: primeiro, que estou de acordo contigo, acho interessante a utilização da definição de ideologicamente, politicamente e cientificamente isto não se verifica, mas porque raio de carga d'água não se verifica. Ele determinou que assim fosse, não é? Acho isto muito interessante. E depois eu lembrei-me de um filósofo americano que trabalhou com a administração Bush, que tem um livro. Um dos livros chama-se A Justiça, e ele faz a análise da catástrofe de Katrina. E a certa altura, durante a catástrofe de Katrina, houve comerciantes que passaram a vender garrafas de água tipo a $100, não é? Então houve uma discussão se isso é especulativo ou não, se o Estado tinha... Lembras-te aqui, quando foi no início da pandemia, as máscaras? As máscaras no princípio da pandemia eram um preço completamente absurdo, não é? Exatamente a mesma situação. Sim, se o Estado tinha autoridade para intervir sobre o mercado, dizendo que há um valor superior, que é a sobrevivência das pessoas, e não haver uns abutres a especular sobre isso, ou se o Estado não tinha essa capacidade de intervenção e devia deixar funcionar o mercado como se fosse Deus Nosso Senhor. Acontece que o mercado não é Deus Nosso Senhor, o mercado é uma correlação de forças. E a correlação de forças neste momento, até para a ausência de força sindical, de contratação coletiva, de partidos socialistas que não sejam de direita, o que é que faz? Faz com que, por exemplo, em 2021 a Galp tenha tido uns meros 457 milhões de lucro e desses ela entregou em dividendos, 498 milhões. Quase tudo. E não, mais. Sim. 457 entregou 498. Sim. E para além disso entregou 198 milhões para posições minoritárias, endividando-se 14%. Quer dizer... Portanto, foi pedir dinheiro emprestado para dar mais dinheiro aos acionistas. Sim. E, portanto, neste momento o que acontece é que estes 608 milhões ninguém percebe como é que acontecem. É aquilo que tu disseste. Há uma margem especulativa. Há uma coisa pelo menos estranha. É que o ano passado o barril, a margem de refinação do barril estava em $2,8 e atualmente está em $12,4. Quer dizer, o produto deles subiu. Supostamente eles compram-no mais caro. Mas e, também no aumenta a entanto, margem. têm mais lucro. E, portanto, há aqui uma margem especulativa que não se verifica apenas na Galp, também se verifica nas empresas de eletricidade, como também se verifica nas empresas de distribuição de comida. Nos sítios onde há maior inflação, há uma espécie de renda especulativa. E sobre esta renda especulativa, até a insuspeita Comissão Europeia e o também insuspeito António Costa vem agora dizer que tem que haver uma taxação extraordinária, de modo em que num momento de crise, a repartição dos custos dessa crise sejam feitas de uma forma mais equitativa. Mas, mais uma vez, e para acabar, porque acaba por ser das três intervenções a mesma coisa, isto depende muito da força de quem trabalha, a redistribuição dos lucros de uma empresa. Isto é, se os trabalhadores tiverem mais força, essa distribuição é mais justa. Porque a realidade é que os trabalhadores nestes lucros todos receberam bola. Os acionistas, até quando a empresa teve prejuízo, tiveram centenas de milhões de dividendos. E é isto que está a acontecer por todo o lado. E é evidente que também, do ponto de vista genérico, eu até compreendo que uma pessoa com a ideologia dele diga que, digamos, não se pode mexer de uma forma arbitrária nas políticas de distribuição de dividendos de uma empresa. Mas é muito diferente falar de uma empresa de grande dimensão, como nós estamos a falar aqui da Galp, ou falar de empresas de menor dimensão, em que são realidades completamente diferentes e essa distribuição é feita provavelmente de outra maneira. Mas, sobretudo, em empresas que têm um impacto social tão grande como empresas de combustíveis, é evidente que não se pode deixar, parece-me claro, que mesmo até, digamos, políticos
da área ideológica destes intervenientes, destes comentadores, acabam por não aceitar muito facilmente que este tipo de benefícios para os acionistas seja tão arbitrário e tão pouco controlado. Por uma razão, como tu disseste, a própria Comissão Europeia andava a discutir. Vamos lá ver se isso depois se concretiza na prática. Se calhar a força destas empresas é tão grande que acabará por nada acontecer na realidade. Mas, quer dizer, já há 2 meses, pelo menos, que se anda a discutir a nível europeu se deve ou não taxar estes lucros excessivos, porque o que se passa com a Galp está-se a passar na Europa toda. Não é? E, portanto... E há uma diz. Só para dizer que, mesmo, digamos, isto não é... nós os dois temos posições socialistas, não é? Poderemos estar sob suspeita quando estamos a dizer isto. Mas até pessoas que não são, estão a pensar neste momento da mesma maneira que nós. E isso parece-me que é relevante sublinhar. Não é? Mas agora passa então a bola. E há outra coisa relevante sublinhar, que ele chama ciência e não é ciência, isto é, durante muitos anos, e nos anos que o capitalismo foi mais rentável, os chamados 30 anos gloriosos a seguir à Segunda Guerra Mundial, os setores estratégicos da economia, aqueles que estavam ligados com a energia, com a eletricidade, com os combustíveis em muitos aspectos, tinham uma grande parte nacionalizada sim. e com uma determinação do Estado como representante da sociedade, de modo a proteger o resto da sociedade destes mecanismos especulativos. Esta conquista neoliberal de tudo é um mercado a mandar e, portanto, estas regras estão decididas fora e ninguém lhes pode mexer porque estão inscritas na pedra, são uma coisa muito recente, que eles passam como se fossem uma das tábuas de Moisés, que estivesse lá escrito a Galp, nos acionistas da Galp, não se pode tocar. Um 11º mandamento. Vamos voltar para a semana com mais observações nossas sobre aquilo que dizem os comentadores dos grandes órgãos de comunicação social portugueses. Até para a semana. Os comentadores. Eles viciam a República.